Olá, bem-vindos a mais um Caras Fashion. O tema de hoje é comportamento de varejo. Qual a importância para as marcas saberem o comportamento dos seus clientes? É necessário a gente saber de antemão como esses clientes vão querer experienciar essa marca? Essa e outras questões a gente vai tirar com a nossa especialista de hoje, Camila Salek. Camila Salek, obrigada! Nossa, que honra ter você aqui com a gente no nosso programa Caras Fashion. Camila, gente, é uma referência quando a gente fala de comportamento de varejo e de várias coisas que tenham a ver com essas experiências, né? Que entra visual merchandising, enfim. Algo que é um universo, Camila, que a gente experiencia quando a gente entra numa loja, mas a gente não faz ideia de tudo que tem por trás, né, dessa experiência. E a Camila, ela viaja, gente, o mundo inteiro e mostra pra gente um pouco mais, estuda muito todos esses comportamentos. Então, primeira coisa, obrigada por estar aqui com a gente. Pelo convite. E eu acho que é importante, qual a importância da marca entender o comportamento desses clientes para poder se posicionar e como se posicionar? Como é que funciona esse processo todo? Eu acho que, primeiro, agradecer, né? Muito que bom, delícia muito estar legal. Aqui. Quanto tempo eu te conheço, eu e a Camila, a gente fica, eu vou lá nas palestras dela, quero saber o que está acontecendo, enfim, tendências de varejo, tudo muito maravilhoso. Eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que quando a gente fala, o meu foco de trabalho é varejo e é consumo, né? Tá. Quando a gente olha para varejo, a gente olha para comportamento de consumo, se é que existe uma verdade, é que não tem padrão. Então o mundo está constante evolução o tempo todo. E olhar para isso e aterrissar isso dentro do varejo significa ter um nível até de flexibilidade, de inteligência de uma jornada. O que a gente está vivendo agora é uma fase bem marcante para varejo e para consumo, que é essa jornada louca, quase uma rave. Eu brinco que a gente está vivendo numa rave agora. Porque há pouquíssimo tempo atrás, a gente falava em jornada linear, né? Entendi. Você impacta esse consumidor, atrai esse consumidor, se engaja ali com ele, depois ele compra de você. E hoje está assim, né? Todo mundo na arena o tempo inteiro. O tempo inteiro. Cada conexão desse consumidor com o canal de uma marca é uma oportunidade de finalizar uma venda ou de melhorar o teu relacionamento com uma pessoa. E acho que é sobre isso. Então, cada vez mais a gente olha para essa jornada que acaba refletindo, principalmente no meu caso, em lojas, em ambientes físicos, para melhorar essa experiência que a gente quer que o consumidor tenha com as marcas, né? Eu acredito muito no espaço físico de varejo como esse espaço de conexão entre marcas e pessoas. E Camila, a gente sabe que, obviamente, quando você entra numa marca, quando você vai fazer uma consultoria, né, de varejo para uma marca, você tem que fazer as coisas, não você sozinho. Existe uma equipe toda ali, existe todo um conceito formado, às vezes, de como essa marca se entende naquele assunto. Qual a maior dificuldade de você conseguir alinhar todo esse teu conhecimento, quer dizer, a tua experiência, e chegar numa marca e fazer com que eles entendam a importância, às vezes, de mudar, que é algo difícil, ou de entrar num caminho muito mais arrojado do que eles imaginam que eles possam estar. Quer dizer, como é que funciona esse teu trabalho de sentar, alinhar com esse cliente até o resultado final? A gente começa num processo diagnóstico. Eu diria para você que antes, a Wimmer tem 18 anos, então você imagina que no início do processo era bem mais difícil a gente conseguir chegar numa marca e até destravar algumas crenças meio limitantes. Sim. O varejo como um todo, eu acho que ele é um mercado que cresceu e vem crescendo muito, ele é uma mola quase que propulsora aí de resultados de um país como o Brasil, mas a gente se prende a muitas crenças que foram verdade ou que de fato foram realidades em determinado espaço de tempo, mas se perpetuam. Então, acho que um dos principais pontos que a gente desenvolve com as marcas é entender o quanto que as crenças que hoje estão enraizadas, elas de fato são crenças que podem dar continuidade ao modelo de negócio ou elas são limitantes.
E acho que hoje a gente enfrenta muito isso. No início, a gente precisava construir uma linguagem muito de base para conseguir tratar esse assunto. E hoje, na maior parte das vezes, as marcas que nos procuram já entendem que tem alguma coisa que não está rolando bem. Ah, tá. Então, que é o diagnóstico mesmo. Vamos ver onde é que a gente melhora, como é que a gente faz. Exatamente. A gente começa pelo diagnóstico para conseguir olhar para modelos de operação, olhar para dentro da marca e entender como é que a gente casa as duas coisas. Então, consumo, meu atendimento em relação a esse consumo e quem está aqui desenvolvendo produtos para que esse consumo aconteça. Então, como é que a gente triangula essa voz de marca, esse trabalho de impacto, por exemplo, social que a marca faz e muitas vezes o consumidor não conhece, uma inteligência voltada ao futuro mais sustentável dessa jornada, dessa relação. Então, a gente inicia com um diagnóstico e em cima desse diagnóstico a gente apresenta para uma marca a nossa visão master de próximos passos. Tá. Então, caminho, ó. Se a gente fosse fazer o projeto a partir de amanhã, a gente iria para esse caminho. E aí, a partir disso, a gente parte para desenvolvimento. Aí, com um time bem grande envolvido. Eu tenho hoje quase 50 profissionais dentro do meu escritório. Por sinal, é incrível, gente, o escritório dela. É muito legal, muito bacana. É muito gostoso, porque a gente construiu justamente para o nosso uso. Então, lá, os nossos espaços foram quase que moldados de acordo com a necessidade que a gente tem de uso diário. Então, a partir daí, quando a gente parte para desenvolvimento, conceito, no nosso caso, o conceito arquitetônico, o conceito de uma ativação, de uma vitrine, ele responde uma necessidade encontrada e não o contrário. Entendi. A gente dificilmente parte de, vamos fazer algo lindo e colocar isso lá sem Super entender. Interessante isso. Pra gente, esse trabalho de base, de diagnóstico, de entender até o resultado que eu quero posterior, ele é tão importante quanto a entrega de design. Entendi. Agora, a gente está falando de Brasil, né, Camila? Então, uma marca que tenha lojas ou tenha pontos de venda no Brasil inteiro, porque o Brasil é quase que um continente. Eu imagino o desafio, né? Em termos de produto, eu até sei como você consegue essa região, isso aqui não vai funcionar, essa outra vai. Agora, como comunicação, aí você tem que ver cada região que essa marca, como ela vai se comunicar em cada região, como é que é essa história de falar com um Brasilzão desse tamanho e que é um lugar que tem muitas culturas, muitos lugares, muitas coisas acontecendo e é muito personalizado cada lugar, né? Como é que funciona isso quando você entra numa marca? Eu acho que esse é um ponto super importante que muitas vezes as marcas acabam negligenciando quando elas expandem. Quando uma marca ela começa a abrir 10, 20, 30, 40, 50 lojas e parte para o Brasil inteiro, eu concordo 100% com o que você falou. A gente vive num continente. E nós temos regionalismos nos mesmos estados, assim, diferenças regionais muito fortes, às vezes numa mesma geolocalização. Então, o que a gente trabalha cada vez mais, eu acho que tem duas frentes mais importantes aí, te respondendo de uma forma bem sucinta. Uma é calendário sazonal de varejo. Tá, o varejo legal. vive de datas. Ótimo, então, maravilha. Assim, existem datas que são quase que inegociáveis, que são essas datas. Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal. Tem pra todo mundo em qualquer lugar. Não precisamos entender muito. Claro que características regionais são super importantes, inclusive nessas datas, mas eu não jogaria todas as fichas nesse sentido. E tem os eventos, que são eventos da marca, de caráter mais proprietário, e estes sim, na minha opinião, tem que estar cada vez mais conectados com a comunidade. Legal. Então, a gente começa investindo tempo e melhoria de trabalho nesses eventos que são mais proprietários. Entendi. Então, eventos que a marca desenvolve, que não necessariamente é um grande evento da concorrência, mas que faz todo sentido olhar cada vez mais para a comunidade para trazer a verdade desta localização para dentro do evento. Entendi. E ainda existe um terceiro ponto, que são aí sim os eventos regionais, que aí nós estamos falando de Sírio, nós estamos falando de Parintins, nós estamos falando da força do nosso São João, nós estamos falando de Farroupilha no sul. A gente está falando de muitos eventos importantíssimos regionalmente e que, via de regra, as marcas costumam não trabalhar. Entendi. Então, eu ia falar em 2, falei em 3 níveis aí. Não, mas acho que sim, acho que ficou claro a importância de olhar esse Brasil de uma maneira diferente. Eu acho que isso faz toda a diferença. Agora, eu tava conversando no camarim aqui com a Camila. Gente, a Camila não para. Assim. Eu, né? Só eu, né? Mas assim, são muitas viagens. Como é que você faz? Existe um período, assim, agora é uma curiosidade, Paula Martins.
Você sai para uma viagem de exploração, vamos dizer assim, né? De conhecimento, que seja. Aí você volta, você copila tudo, ou não dá mais para copilar, as coisas já acontecem. Uma camada já sobrepõe a outra camada. Você tem viagens específicas, você estava falando sobre, a gente sabe que você vai para o SXSW, né? Alguns eventos importantíssimos você cobre, mas como é que Camila consegue trazer esse conhecimento todo sem ficar doidinha, louquinha, e tudo que pensou há 15 minutos antes, de repente já virou outra coisa. Como é que funciona isso dentro do teu processo de trabalho? Ai, que legal. Eu acho que eu nunca respondi isso. Nunca me perguntaram isso, sabia? Quando eu tenho um processo muito particular onde, como a gente está em constante pesquisa, em constante observação o tempo todo, porque a gente trabalha com comércio, com varejo, com pessoas, tudo que deriva num determinado momento em consumo, ele nasce de comportamento social. Então, a gente está o tempo todo muito conectado. Independente de eu estar numa viagem, numa feira, num evento, eu colho informação e eu tenho alguns períodos que eu preciso dar uma pausa para eu conseguir realmente compilar tudo isso, entender caminhos, entender rotas. E eu traço essas rotas antes de ir para os eventos. Porque, para mim, a minha agenda do evento, legal. Ela está muito conectada com o que eu quero trazer, às vezes, de confirmação. Claro que sempre tem uma partezinha da agenda que são assuntos que eu considero mais inovadores e que eu não tenha muita visibilidade. Mas quase sempre, para quem está muito conectado com o dia a dia de um segmento, que é o meu caso, os eventos funcionam como base de confirmação. Então eu traço uma base, eu traço uma rota, em cima dessa rota, 80% do evento que eu faço é entender se o movimento que eu considero interessante, ele vai se tangibilizar ali em outras marcas, em outros modelos de negócio, para eu conseguir depois fazer o download de tudo isso e aplicar. Eu vou geralmente com uma visão muito, muito prática de como eu posso trazer isso para solo. 20% disso é movimento para 2, 3, 4 anos. Mas quase que 80%, mesmo em viagens, em feiras de inovação, eu dedico o meu tempo mais ou menos dessa maneira. Entendi. Porque dentro de varejo hoje, e aí eu estou falando de um extrato do que é o meu dia a dia. É difícil ter uma bola que vai girar diferente, uma roda que venha girar diferente. Você tem pitadas de assuntos que são adicionados e que provocam pensamentos que às vezes são até questionadores em relação a caminhos que vinham sendo desenvolvidos. Então é mais com esse olhar que eu costumo trazer. E para mim é muito importante ter uma semana, ou pelo menos 3, 4 dias pós um evento. É muita informação. Eu sou daquela CDF, primeira fila, anota tudo, eu fico ali, parece que eu tô até psicografando, que eu escuto um aqui, o outro do lado. Então, não, mas quem te acompanha no Insta, né, que depois vai ter teu Insta aqui, a gente percebe, e você faz simultaneamente, porque ela entra na loja, é muito legal, porque é aquele seu primeiro olhar, né? É aquela coisa, eu vejo muito você falando assim, gente, olha isso como é incrível, uma confirmação do que a gente viu no último, essa marca tá fazendo dessa maneira. Então, eu acho que o conteúdo fica muito coeso, porque você consegue fazer essa explicação. E já falando de Instagram, vamos engatar aqui, obviamente que com mídias sociais e internet, o mundo todo mudou e o mundo do varejo mudou, então, nem sei como. O que você acha? Me fala algumas coisas que você acha que foram, assim, da água pro vinho. Coisas aliás, melhor, coisas que você nunca imaginou que fossem acontecer e com a vinda das redes sociais e da internet no geral, acabaram acontecendo. Tipo, algo que era muito precioso para uma marca ou muito difícil de alcançar, agora todo mundo está alcançando. Alguma coisa assim, você tem? Eu acho que as marcas usavam menos, eu acho que elas não usavam tanto a voz para se posicionar em quase que igualdade. Quando eu olho para principalmente as marcas que a gente se relaciona, o tom era muito de professorado. Então as marcas, quando iam falar com consumidores, elas sempre diziam naquele tom meio professorado, faz isso, faz aquilo, o mercado de beleza é mestre nisso, vai ficar fácil de todo mundo entender. Primeiro passo, segundo passo, faz isso, faz aquilo. Hoje, eu vejo uma mudança realmente da água para o vinho,
no tom da conversa. É um tom de vamos fazer juntos. Sim. No caso da cosmética, o pior que vai acontecer é eu te dar um demaquilante, você tira sua maquiagem e tá tudo bem, a gente começa tudo de novo. Então, construir um espaço direto com o consumidor foi muito facilitado através de redes sociais, principalmente. Seja via um interlocutor que é um influenciador, a própria marca com seu staff trabalhando diretamente. Então, esta voz que a gente conseguiu evoluir nos canais digitais, eu não sinto a mesma coisa em loja física. Então, hoje é muito comum você ter uma marca que você é apaixonado e às vezes você vai viver a experiência física dessa marca e você parece que encontrou outra marca. Entendi. Então, a evolução que a gente teve nos últimos 10 anos, principalmente em relação à conversa de marca, conveniência, conforto, comodidade, não vou nem citar, porque isso já é quase default dentro do mercado, quase que a base que a gente espera ter de uma compra, existir, né? de uma compra num canal digital. Agora, o nível de conversa que uma marca tem de proximidade ainda é muito diferente do universo físico, né? Quando a gente fala de um e-commerce, por exemplo, todo o teu histórico como cliente tá lá, né? Tá lá. Então é muito facilitada a conversa que uma marca quer ter a partir do momento que ela usa esses dados de uma forma inteligente. Hoje, quando você entra numa loja, qualquer que seja, ninguém sabe quem você é. A menos que você frequente aquela loja. Sim, você tem uma vendedora, enfim. E nem assim, porque o nosso time de vendas a cada 2 anos troca 100%, porque a rotação, o giro hoje dos times, ele é muito grande. Então, é difícil você conseguir ter uma relação no universo físico como você tem hoje no universo digital. E acho que essa construção, ela para mim é uma junção muito importante para os próximos anos. A gente fala muito de experiência unificada, Paulo. Então, hoje a gente falava até agora de canais. Então, eu como marca preciso estar em diferentes canais para que as pessoas consigam me acessar. Instagram, WhatsApp, e-commerce, loja física, lindo, são canais. Nos últimos anos, viemos falando em omnicanalidade, que é essa conexão de canais. Para quem ainda não entende o conceito de omnicanalidade, ela fala sobre essa importância de nós conseguirmos conectar principalmente o estoque. Então eu posso comprar online e retirar numa loja. Eu posso provar numa loja e comprar online para 10% de desconto. E por aí vai. Entendi. Hoje a gente fala em experiência unificada, porque por mais que as marcas brasileiras tenham essa conexão de estoque, algumas delas já estão nesse período, se você conversar pelo Instagram e entrar numa loja, ninguém sabe quem você é do mesmo jeito. Sim. Então esse histórico de cliente ele precisa ser carregado, porque você passa a olhar para o cliente, não necessariamente para as necessidades da marca. Entendi. E é muito esse caminho que a gente vai. E aí sim nós vamos mudar da água para o vinho num contexto completo. Eu acho que a gente evoluiu muito mais em canais digitais nos últimos tempos. E tá? A nossa verba de marketing hoje das marcas foi toda direcionada para esse universo, porque precisávamos fazer isso. E agora o escopo muda um pouquinho para que a gente olhe mais para o universo físico, sensorial, de tangibilização, onde você entrega coisas que aqui você não entrega, é um complemento, né? Quando a experiência é muito real. Eu acho que hoje em dia até a experiência real é uma coisa completamente diferente, né? E o que é essa moçada, o que a gente estava falando, a Camila tem filhas de 15 anos, eu tenho um de 25 e uma de 22. O que eles querem? Como é que... Tipo assim, eu tava até comentando que minha filha só compra em brechó, só compra roupa de segunda mão. Ela não... É uma coisa que é um conceito, é um valor para ela. Ela não quer comprar uma roupa nova. Enfim, como é que a gente atende essa geração que vê tudo, né, Camila? Porque eu lembro que quando eu cobria desfile há 20 anos atrás, e alguém no desfile, aí a pessoa saía, você falava, e o que aconteceu? Era meio assim, hoje em dia. Pra onde vamos? O que houve? O que mostraram? O que esses jovens, no geral, gerações todas que a gente podia classificar aqui, querem quando estão comprando um produto? O que você acha que eles querem? É pergunta de milhões. Você sabe que eu gosto de olhar muito para gerações, mas você sabe que ultimamente eu tô olhando para essas curvas intergeracionais, assuntos que mais de uma geração ao mesmo tempo estão interessados, e isso tem me fascinado mais. Vou te dar um exemplo. Você citou a tua filha falando da questão de compra em brechós, a economia circular como um todo. Sim. A sustentabilidade hoje, ela é muito transversal em diversas gerações. Só que cada um tem um olhar meio específico. Enquanto um boomer está olhando para o seu carro elétrico, sonho de carro elétrico, a geração mais nova está olhando para o início do consumo circular, que é a reciclagem tanto de peças quanto do teu dia a dia. Então eu acho que quando a gente olha para oportunidades como marcas que são intergeracionais, eu acho que nós temos chances de trazer sucessos para o mercado
que vão ser um pouco mais perenes, menos momentâneos. Porque se você for olhar para cada geração, você vai ter extratos, na minha opinião, muito de itens que são quentes do momento. Tá. E a velocidade no mercado para responder para isso, ela pede uma marca que está quase que vivendo numa montanha-russa. Entendi. Porque o hoje não é o de amanhã e por aí vai. Então eu gosto de olhar para curvas intergeracionais. A gente estava falando ultimamente, olha que loucura. Não sei se o quanto que você acompanhou, mas no posts hoje feitos por mulheres na faixa de 20 anos de idade, em canais digitais, falando sobre congelamento de óvulos. Sim. Uma mulher com 20 anos de idade falando sobre congelamento de óvulos. Uma preocupação voltada a um público que não seria o público, né? Mas tem muito esse reflexo intergerações. Então, eu convivi, por exemplo, na pandemia com uma tia que aos seus 35, 40 anos estava falando em congelamento, perdi o tempo, deveria ter feito antes. Ou que não congelou, né? Era bom você ficar de olho, e agora o mundo tá parado, eu não tenho nem um namorado, o que eu vou fazer da minha vida? Então, quando eu olho para essas oportunidades, eu acho que a gente tem chances de desenvolvimento de produtos e de fala de marcas que são mais fortes. Então, eu diria, a gente está olhando menos hoje, quando a gente olha para varejo, eu estou te dando um extrato de varejo. Sim. Para públicos específicos, cubos de gerações, e mais para essas curvas intergeracionais, que envolvem aí assuntos mais amplos de regeneração, de sustentabilidade, é um assunto muito forte, apesar das marcas, dos consumidores não estarem pagando por isso, eles querem isso. Então, conseguir oferecer esta oferta sem cobrar mais por isso é um grande diferencial, um diferencial muito atraente hoje para marcas. Tem algumas marcas indo muito nesse sentido, colocando inclusive esses consumidores para discutir dentro dessa mesa de discussão. Sim. E eu acho que eu vejo, por exemplo, lá a Eduarda, minha filha, ela gosta do rastreio, ela gosta de saber um pouco sobre como que aquele brechó, no caso, como que nasceu, onde é que compra, quer dizer, essa história, esse storytelling desse produto que já nasce sustentável, né, enfim, é uma coisa que interessa. E por exemplo, o meu filho não, ele compra, mas ele gosta, por exemplo, de peças que foram datadas de alguma época. Então ele olha para o brechó completamente diferente do jeito que ela olha. Ele olha para garimpar coisas que ele possa trazer para o look dele, que sejam peças dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, e ela simplesmente, isso não existe para ela. Só existe a coisa do sustentável, do circular. Então, realmente, é muito doido como cada um compra, né, Camila? Como cada um de nós compra e que maneira que compra. E uma coisa que está chamando muito a minha atenção é esse mercado do wellness. Eu vejo e aí a gente fala das gerações, como você mesmo trouxe aqui. Você vê uma menina de 20 anos e uma mulher de 60, assim, todas as gerações, todo mundo procurando estar e procurando o bem-estar. Seja ele saúde mental, saúde física, na alimentação, nos produtos que está usando e entra aí um pouco de rejuvenescimento. Você acha que esse mercado é alguma coisa, essa tendência é alguma coisa que vai ficar ou é uma tendência de rede social que daqui a pouco ninguém vai estar nem pensando sobre isso? Como é que você vê esse mercado de wellness atualmente? Se é o novo Barbiecore, né? Exatamente. Não, essa, por exemplo, é uma das tendências que em tudo que a gente mapeia, principalmente olhando para comportamento de consumo, ela vai ter esse lastro que vai durar por um bom tempo. Porque hoje, principalmente com os dispositivos portáteis, com tempo gasto, a gente já atingiu o teto de tempo gasto por ser humanos adultos em mídias digitais, pra você ter ideia. Nós estamos batendo 13 horas por dia. Tem 3 anos que isso não aumenta, porque não tem como aumentar, né? As pessoas precisam dormir, precisam viver, precisam comer, se alimentar. Então, somados hoje o tempo que um ser humano adulto passa na frente de uma tela, seja do computador, da sua televisão em casa, com a TV por assinatura, todos, né? Celular, etc., 13 horas. Então não dá mais para as pessoas passarem mais tempo. E isso, quanto mais a gente está conectado, às vezes, com as pessoas, mais as pessoas se sentem sozinhas, porque quando elas vêm, elas estão lá há 40 minutos passando um feed, assim, fazendo... É uma loucura isso que a gente vive hoje. Então, quando a gente olha para bem-estar, esse bem-estar físico e social,
ele vem como uma resposta de uma nova pandemia que a gente está passando. Esses marcos temporais, como foi a pandemia do Covid-19, como está sendo agora essa pandemia de solidão, essa pandemia que leva... A gente está vivendo um processo, eu não sei, no Japão tem um ministro que cuida da solidão, que cuida da solidão. É muito louco isso, gente. Hoje existem uma epidemia mesmo, de felicidade dentro das empresas. Então é uma loucura realmente o que a gente está vivendo hoje, quando você olha questões voltadas principalmente à saúde mental, à depressão, ansiedade, né? Os transtornos de ansiedade, porque isso aqui, né, é muito louco, porque é algo que você quer, mas vai te dando um vazio, né? Fora as comparações, fora toda essa parte, enfim, eu tenho ou não tenho, eu posso ou não posso, o outro pode ou não posso, quer dizer, tudo isso são coisas que deixam a gente sem bem-estar, vamos dizer assim. Então, realmente, talvez seja uma demanda aí que a gente não vai conseguir mudar. Como você falou, estamos no teto aí e estamos doentes, vamos dizer assim. E pra gente finalizar aqui, infelizmente, a gente não pode ficar aqui o dia inteiro. Como que você acha que a inteligência artificial, que é uma realidade, outra pergunta de milhões, mas eu acho que é importante as pessoas ouvirem a tua percepção sobre inteligência artificial. Como você acha que vai impactar nesse comportamento de varejo? Como você acha que a gente vai entrar em lojas daqui o quê? 5 anos, 10 anos, 20 anos e vai ser tudo inteligência artificial? Você vê isso ou não? O que você acha? Nesse sentido, não. Mas eu vejo a inteligência artificial como uma soma muito importante à inteligência humana. Tá. Eu sou super a favor. E acho que quando a gente fala de inteligência artificial, tem muitos caminhos. Eu não acredito na inteligência artificial como substituição ao ser humano. Tá, mas como cooperação, mas como né? Empoderamento ao ser humano, sim. Então, hoje, quando você entra, por exemplo, numa loja, é impossível um vendedor te atender sabendo o estoque dessa loja, sabendo conexões desse estoque, alinhando a conexão do estoque com o teu perfil de consumo. Então, isso aqui vai com isso, eu posso acessar esse acessório. Quando você você pluga nesse vendedor um serviço assistido com base em inteligência artificial, você auxilia todo esse processo de venda assistida. Um trabalho de venda, ele vira quase um trabalho de consultoria. E isso é algo que seria sensacional. Que é o serviço, né? Que é o serviço. Isso eu estou falando numa loja de venda assistida. Pensa no nosso grande varejo de venda não assistida, o autosserviço. É péssimo você entrar numa loja hoje, ainda mais no mundo atual, como a gente falou, que todo mundo está sem tempo, né? Que você entra aquela loja inteira, gigante, mal editada na maior parte das vezes. Existem hoje alguns aplicativos das marcas que quando você se conecta, você entra na loja, você coloca que você está dentro da loja. E ele conecta o teu perfil do que você gosta, do que você deu like, com o estoque dessa loja e te encaminha. Ele te ajuda nessa jornada. É um algoritmo de loja. É um algoritmo de loja. Então, numa loja onde eu não tenho vendedora, não tenho atendente, não tenho assistência nenhuma, isso faz muito sentido. Então, eu acredito muito nessa soma. E olha que eu falei só em um dos fatores, mas tem vários outros. Tem inteligência artificial sendo usada em pró de uma economia de produto. Salão de beleza. Você vai fazer só a raiz no salão de beleza. Tem um salão que chama UV Beauty em Londres, que é bárbaro. Que você vai fazer a raiz do seu cabelo, ele tem todo o teu histórico, sabe a sua cor, sabe o seu tom. Ele dispensa só a quantidade certa de tinta para fazer a raiz. Você não tem que pegar o produto inteiro. Já faz direto. Faz direto, calculado, com todo o teu histórico. Eu acho que isso ajuda muito o ser humano. Um profissional que trabalha pintura de cabelo para decorar ou guardar no livrinho, no iPad dele, todo o histórico de uma consumidora é muito difícil. Então, eu acredito muito nessa soma. Que bom. A gente tem discutido muito essa soma. Tem algumas operações no mercado americano que, inclusive, o vendedor está com um ponto no ouvido. Enquanto a gente está aqui conversando, eu estou te atendendo, o dispositivo portátil está escutando e já está dando dica. Não, oferece para ela aquele cinto dourado. Imagina que bárbaro isso. Eu acredito muito nessa soma. Gente, mas isso é muito bom. Isso é muito legal. Porque eu acho que a coisa do serviço é importante. Aliás, não é o serviço. Você precisa ser notado. A gente gosta, quando a gente vai fazer uma compra, de ser notado, né, Camila? A gente gosta de... atendimento personalizado mesmo, a gente gosta da pessoa tá olhando pra gente. Nossa, sensacional. E muito legal essa tua visão, porque desmistifica um pouco essa coisa. Serão substituídos, essa coisa toda. Na verdade, é uma fantasia muito grande que no dia a dia as coisas acontecem de maneira diferente, né? Eu acredito muito. Eu brinco que vai ser o nosso 7º sentido, né? Boa. Nós usamos os 5, alguns têm um 6º sentido aí.
e eu acho que a inteligência artificial vem para ser esse sétimo sentido no varejo, essa força propulsora aí de seres humanos. Eu acredito bastante. Maravilha, gente. A gente finaliza com essa percepção da Camila que é muito atual, né? Que é a fotografia do momento. Obrigada, Camila. Obrigada muito legal. delícia. A gente podia ficar... Olha, vocês vão seguir a Camila nas redes sociais. É muita informação interessante. É muito detalhado. Eu acho que a Camila tem uma visão muito prática e uma didática até para estar passando tudo isso. Eu queria te agradecer mais uma vez. Te agradeço, muito obrigada. E agradeço a vocês pela audiência. E fiquem ligados no nosso próximo convidado.